Vitor Carvalho e hoje eu vim aqui para dar início à nossa aula sobre planejamento financeiro no módulo 1 da Escola do Real. O planejamento é uma etapa essencial para tudo quando a gente está falando de finanças. Vamos para a aula? Então vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que entender o que é um planejamento financeiro e de que a gente está falando. Um planejamento financeiro consiste justamente em um planejamento, como o próprio nome já diz, que é utilizado para, ter noção e entender a vida financeira de uma pessoa, mais 2, estabelecer metas para essa pessoa. Então, por exemplo, se você tem um sonho ou uma meta financeira, é a partir do planejamento financeiro que você vai trilhar um caminho para que você alcance essa meta. Justamente levando em consideração a sua situação financeira atual, tudo que você tem poupado, quanto você ganha, quanto você gasta e diversos outros fatores para garantir que o melhor caminho para que você alcance os seus sonhos vai estar na palma da sua mão. Então, a gente entendendo esse conceito, as pessoas têm algumas perguntas. A primeira é: como eu posso criar um? E a segunda é: para que exatamente eu vou fazer uso e como eu vou utilizar esse planejamento financeiro? Primeiro, a gente vai começar respondendo a pergunta de como criar um planejamento financeiro. Para criar um planejamento financeiro, o passo a passo é bem simples. O primeiro passo que você tem que fazer é colocar no papel tudo aquilo sobre a sua situação financeira atual. A gente está falando de anotar todos os gastos e as despesas, definindo basicamente qual despesa é qual tipo, identificando quais despesas você realmente precisa, quais você não precisa, quais são supérfluas, quais são essenciais. Identificar também as receitas, anotar todos os diferentes tipos de receitas, sejam esses vindo de salários, receitas de algo que você faz casualmente ou qualquer tipo de receita que esteja entrando. Anotar também todas as suas metas, o que você planeja fazer, quanto dinheiro você precisa para fazer aquilo que você planeja e os seus sonhos futuros. Porque a partir do momento que você entende todos esses fatores e tem eles anotados, você pode passar para o próximo passo, que é justamente relacionar os dois e entender, por exemplo, com quanto de dinheiro que eu vou precisar para realizar essa meta que eu preciso, como eu faço para poupar esse dinheiro, como que eu vou ter mais receitas do que despesas. Tudo isso você se faz a partir de um planejamento, onde você identifica aquelas despesas que você não precisa e tenta se livrar delas, mas mais do que isso, identifica as receitas e procura aumentá-las, de forma que a relação de despesas e receitas seja cada vez menor, fazendo que você sempre tenha um lucro maior a cada mês, garantindo que você vai estar poupando pelo menos uma parte daquilo que você ganha, o que vai te auxiliar a, no longo ou médio prazo, conseguir concluir aquelas metas financeiras que você tem. Pô, João, mas eu entendi basicamente como é que é o conceito de criar um, mas na prática eu tenho uma dúvida. Vamos dar um exemplo? Imagine que você quer viajar para a Grécia em 2025 para passar o ano novo. Imagine também que todo o custo de viagem da Grécia vai ficar R$ 25.000. Até lá, você tem que ter anotado essa meta financeira que você tem, quanto você pretende gastar e quanto você precisa poupar, por exemplo, a cada mês até chegar nessa data. Entendendo isso, você vai botar tudo numa planilha, entender quanto precisa ser poupado, visar estar poupando esse valor todo mês e se planejar justamente para realizar aquele sonho que você sempre teve. Sendo assim, o planejamento se mostra eficaz justamente naquela hora de realizar essa meta que você tanto quis. Pode ser que para que esse planejamento dê certo, você tenha que deixar de sair para jantar uma vez por semana e assim você está poupando R$ 100. Mas no final de 2025, você vai estar podendo realizar um sonho. E esse é um trade-off que muitas vezes as pessoas vão querer fazer. E para que ele realmente seja algo que vá acontecer, o planejamento é essencial. Porque a gente sabe que arrumar dinheiro de uma hora para outra, para algo que você não planejou, algo totalmente inesperado, é muito difícil. Mas muita gente, mesmo entendendo o conceito, acaba não conseguindo se planejar bem, não planeja com antecedência, ou mesmo com planejamento não consegue adquirir ações. Então é por isso que agora a gente vai falar um pouco sobre algumas dicas para fazer um planejamento financeiro bem feito e que realmente dê certo.
Algumas dicas que a gente tem para dar ao criar um planejamento financeiro são as seguintes. A primeira delas é: seja realista. Eu entendo que todo mundo tem sonhos, esses sonhos muitas vezes estão longe, mas quando a gente está falando de uma meta financeira, ser realista e entender o que é possível de acontecer é extremamente essencial. Se o que você deseja economizar a curto prazo é muito maior daquilo que você ganha ou que você poupa mensalmente, provavelmente aquele sonho não é condizente com o seu padrão de vida. Então, é necessário que a gente entenda nosso padrão de vida, entenda quanto a gente ganha, quanto que é possível e o quão antecedente eu estou me preparando para algo, para entender o quão viável é aquele planejamento que eu estou fazendo. A segunda dica que a gente tem para dar é lembrar sempre dos imprevistos. Sempre existem imprevistos, sempre vai existir um mês que eu vou poupar um pouco menos, um dinheiro que eu tive que gastar, uma chamada despesa inesperada. E levar essas despesas em consideração no planejamento financeiro é essencial para garantir que mesmo que tudo dê errado, você ainda vai cumprir sua meta. A terceira dica é dividir o seu orçamento em categorias. O primeiro são os gastos essenciais. Quais despesas dessas aqui eu realmente sou obrigado a fazer, eu tenho que fazer? Tente alocar no máximo uns 40% do que você ganha nesses gastos essenciais. No máximo 40% nos gastos supérfluos. E se você quer realmente concluir esse planejamento, é indicado que você guarde para o longo prazo ao menos 20% do que você ganha fazendo uma conta básica. É lógico que dependendo do quanto sejam seus gastos essenciais, essa porcentagem pode ser maior, mas sempre tire essa porcentagem dos gastos supérfluos, fazendo com que os gastos iniciais mais os gastos supérfluos não consigam ultrapassar 80%. Quarta dica é evitar compras puramente emocionais. Se eu tenho um sonho que eu planejo anos para concluir, não é por conta de um milissegundo que eu emocionei e quis comprar algo que eu vou deixar de realizar esse sonho. Sempre que você for comprar algo de maior valor, pense bem antes de comprar, evite comprar impulsivamente e pense pelo menos com uma semana de antecedência se eu realmente quero aquilo. Porque muitas vezes a gente nem quer comprar aquilo porque a gente não tem uma necessidade, mas é apenas um impulso que nos faz estar gastando um dinheiro que muitas vezes poderia ser necessário em outro lugar. A quinta dica é pesquisar e comparar preços. Quando a gente está comprando coisas, a gente pesquisar, comparar e garantir que a gente está pagando o menor preço possível é essencial para economizar e assim conseguir poupar mais dinheiro no final do mês. Esse dinheiro podendo sim ser usado para realizar suas metas e seus sonhos. A sexta dica é estar sempre revisando esse planejamento. Muitas vezes o planejamento não é condizente com a sua relação, com sua vida atual, mas foi condizente no passado. Às vezes tem que aumentar a quantidade a ser poupada por cada mês, às vezes você pode aumentar ou diminuir suas metas. Mas adequar esse planejamento para a sua realidade é o mais importante. E o sétimo é, mantenha a paciência. A gente sabe que planejar algo a longo prazo é extremamente difícil, mas ser paciente e entender que de grão a grão você pode construir aquilo que você sempre quis e você pode realizar aquele seu sonho é extremamente importante, porque as coisas não vêm de uma hora para outra, elas levam um tempo para ser construídas. Como deu para perceber, pessoal, é um pouco complicadinho no início, mas ao longo do tempo vocês vão entender melhor o seu planejamento financeiro, mas ele é sim extremamente essencial para você que quer realizar suas metas financeiras. E é pensando em você que ficou um pouco não entendendo muito como funciona e não conseguiu montar o seu planejamento, que nós da Escola do Real preparamos uma planilha especial para o planejamento financeiro, onde vocês terão acesso a uma estrutura para colocar as despesas, os gastos, as receitas, as metas. Já está tudo lá bonitinho, pronto e organizado para vocês que vocês consigam se planejar financeiramente e já está fazendo a utilização desse mecanismo que é tão interessante quando a gente está falando de finanças. Acessem ela no link que a gente vai deixar aqui do lado na descrição. E é isso, assim a gente finaliza a nossa aula. Até a próxima!